Olá pessoal, estamos agora ao vivo para mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 4. Deixa eu mostrar aqui para vocês a lição de número 4. Estamos estudando a revista, do segundo trimestre da CPAD, Adultos, que tem como tema Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 4, Ídolos na Família. Ídolos na família. Que ídolos são esses, né? Que ídolos são esses que estão ocupando a Deus, né? Ocupando o lugar de Deus na nossa família, no nosso coração, na nossa família. Então é isso que nós vamos discutir hoje. Espero que você esteja conosco até o final desse vídeo. Desde já eu quero pedir, por gentileza, que você se inscreva no canal, né? Presbítero Geilson Francis, você se inscreva no canal, aciona o sino das notificações, dá o like, que é muito importante para o nosso canal. Inscreve-se no canal, é muito importante para nós, tá bom? Deus abençoe, aproveite o máximo aí todo o conhecimento que você vai ter a partir de agora e vamos que vamos para frente. Gente, como eu falei, vamos lá iniciar essa nossa lição de número 4, Ídolos na Família. O textuário diz o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João, capítulo 5, verso 21, guardai-vos dos ídolos. Nossa verdade prática diz o seguinte, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, o que seria essa adoração a ídolos? Ou seja, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Sabemos que adoramos apenas a Deus. Temos apenas Deus como a fonte da nossa adoração, aquele a quem nós devemos venerar. Mas, quando a gente substitui, colocamos alguma coisa ali no lugar de Deus, aquilo se transforma no nosso Deus. Então é isso que nós vamos ver nessa lição. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 31, verso 17 ao 19, versículo 33 ao 35, e Juízes, capítulo 17, versículos 1, 3 e do 3 ao 5, ok? Nós vamos estudar sobre Raquel e sobre Mica, tá? Espero que você esteja conosco, vamos lá. Versículo 17 diz o seguinte, Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então Labão entrou na tenda de Jacó procurando, ali entrou na tenda de Leia também procurando aquele ídolo, e na tenda de ambos as servas, e não achou o ídolo. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentou-se sobre ele, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse ao seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Agora nós vamos ler Juízes, capítulo 17, versículo 1 diz: E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata, versículo 3, a sua mãe. Porém, a sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro à minha mão, ao Senhor, para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora o tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, a qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez uma éfode
e terafins, e consagrou um de seus filhos para que fosse por sacerdote daquele lugar, ok? Então, gente, nós vamos estudar a história exatamente de Raquel, né, que roubou o ídolo do seu pai, tirou, né, furtou o ídolo do seu pai, e de Mica que recebeu ali da sua mãe, né, moedas de prata para poder fazer um ídolo para ele, né? E ele tinha na sua casa de deuses, né? Ou seja, ele juntava ali vários deuses dentro da sua casa, né? Então, nessa lição, essas duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro. Sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela nem a sua irmã Léia, resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O segundo caso é o de Mica, um eframita, da tribo de Efraim, que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, da tribo de Dan, fabricou ídolos e constituiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição, veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Então, a lição consiste em vermos as consequências dos ídolos, né, dentro da casa de uma pessoa. Primeiramente, né, para nós começarmos a nossa lição aqui, né, pontapé inicial, precisamos saber o que é a idolatria, né? O que é a idolatria? Idolatria é a adoração a ídolos que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração de Deus. Então, tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração se transforma num ídolo no nosso coração. A palavra idolatria significa culto a ídolos. Culto a ídolos. Essa palavra é uma transliteração do termo grego eidolatria, que é formada por duas palavras, eidolon e latreia. A primeira palavra, eidolon, significa imagem ou corpo, no sentido de representação da forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real. Essa palavra deriva do grego eido, que significa ver, né? Perceber com os olhos, conhecer ou saber a respeito, sobretudo transmitindo a ideia de olhar para algo ou saber por ver. Então, a primeira palavra significa imagem ou corpo, e a segunda palavra, latreia, significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto. Então, a primeira significa imagem, corpo, e a segunda palavra, né, que é a junção dessas duas palavras gregas, significa prestar culto. Prestar culto é o quê? A uma imagem, né? Culto ao ídolo. É um culto a uma imagem, é um culto a um corpo. Quando unimos esses conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria. O que seria idolatria, então? Um culto ao corpo. Um culto a imagens, né? A imagens. Isso seria idolatria. Vamos agora aqui para os versículos. Eu queria mostrar para vocês que a Bíblia Sagrada, ela é terminantemente contra qualquer tipo de idolatria. Ela é terminantemente contra. Não tem como você pegar a Bíblia Sagrada e tentar extrair ali alguma coisa para poder justificar a adoração a ídolos. Não existe isso, nunca vai existir, porque a Bíblia Sagrada é terminantemente contra, desde o Antigo Testamento, a gente vai ver aqui, vai entender, terminantemente contra qualquer tipo de idolatria que possa acontecer. E aqui juntei alguns versículos sobre a questão da idolatria, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Então a Bíblia Sagrada, toda ela retrata sobre a questão da idolatria, proibindo, né, que o povo de Deus faça qualquer tipo de imagem em relação ao Deus de Israel. Então vamos lá para a gente poder entender melhor. Nós temos Êxodo capítulo 20, versículo de números 3 e 4, que diz o seguinte:
Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Eu sou o Senhor. Isaías capítulo 42, verso 8. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem, nem as imagens o meu louvor. Não vou dar. Então Deus, Ele está dizendo, olha, vocês não vão fazer imagem nenhuma em relação a coisa que há no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. Vocês não vão fazer ou não vão ter outros deuses além de mim. Eu tenho que ser adorado, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus. Não necessita que vocês façam imagem de escultura para poder adorar ou me adorar. Nem imagem minha realmente é para vocês fazerem. Você pode ver aí Levítico capítulo 19, verso 4, que diz o seguinte: não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico capítulo 19, verso 4. Nós temos o registro bíblico, né, de quando Moisés ele foi receber as tábuas da lei. O povo de Israel fez um bezerro de ouro para poder adorar. Quando Moisés retornou e viu o povo adorando, né, outro Deus, né, um bezerro de ouro e atribuindo aquele bezerro de ouro todos os benefícios que Deus tinha feito ao povo de Israel no deserto, tudo aquilo que Deus fez a Faraó, eles estavam agora dizendo que tinha sido aquele bezerro de ouro que eles estavam ali adorando. Para você ver que Deus ele não dá a sua glória para ninguém, ele não dá a glória para a imagem de escultura, ele não dá a sua glória para pessoas, para seres humanos, ele não dá sua glória para ninguém. Se tem uma coisa que aborrece a Deus completamente, você vai perceber isso em toda a história bíblica, é exatamente a questão da idolatria no meio do seu povo, principalmente o povo que ele escolheu para ser o seu povo onde ele iria habitar, né? Você vê que Israel, eles por diversas vezes erraram, pecaram, não fizeram a vontade de Deus e muito pelo contrário, foram para a idolatria. Nós vemos na história de Israel, Israel se dividindo em dois Israéis, né? Israel do sul e Israel do norte. Judá, né? Duas tribos, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ficaram no reino do norte. Essa divisão ocorreu, o reino do norte rapidamente passou a adorar outros deuses, rapidamente. Assim que aconteceu a divisão, eles começaram a adorar outros deuses. Judá teve vários reis bons, né, que conseguiu unificar a adoração apenas a Deus de Israel, mas também sucumbiu à tentação da idolatria. E o que foi que resultou? Todos os dois reinos foram destruídos, né? Israel foi destruído e levado cativo. O Israel do norte foi para a Síria, né? Foi a primeira destruição. E Israel do sul, foi Judá, foi destruída por Nabucodonosor e o Império Babilônico. Mas ambos não subsistiram. Por quê? Porque estavam adorando outros deuses. Não se poderia adorar outros deuses. Não poderia colocar outro Deus além do Deus de Israel. Deus ele quer exclusividade de adoração. Você percebe nesses versículos que nós acabamos de ver nesses 3 primeiros versículos. E nós vamos agora continuar vendo mais versículos. Nós temos Salmos 115. O Salmo 115 é muito conhecido, né? Você vai encontrar tanto nas versões católicas esse versículo, como também nas versões protestantes. Salmos 115, versos 4 ao 8 diz o seguinte: os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Têm pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornam-se como eles aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Salmo 115, versículo de número 8 ao versículo de número
4 ao versículo de número 8, melhor dizendo. Por isso, 1 Coríntios 10, 14, agora Novo Testamento, né, para você ver. Falamos aqui do Antigo Testamento, né, alguns versículos do Antigo, agora vamos entrar em alguns versículos do Novo, né, Novo e Velho. Diz assim, 1 Coríntios 10, 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Paulo falando, né? Nós temos também Jonas, capítulo de número 2, verso 8, diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Vou repetir. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria, né? Então nós temos aí a natureza divina, né? A idolatria faz parte dessa natureza terrena, melhor dizendo. Faz parte dessa natureza terrena. Romanos capítulo 1, verso 22 e 23, a palavra do Senhor diz o seguinte: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Né? Então, fizeram-se loucos, trocaram a imagem da glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortais. E não só homens mortais, também pássaros, quadrúpedes e répteis. Você vê que a idolatria tem muito a ver com a questão do termo, o próprio termo idolatria, né, que significa culto a imagens, culto a corpo, a imagens. Essas imagens elas podem ser imagens do próprio Deus, uma tentativa de querer trazer uma representação do próprio Deus, ou podem ser imagens de animais, de pássaros, de quadrúpedes e de répteis, né? Então tudo isso é idolatria e é abominação diante do Senhor. Toda idolatria é abominação diante de Deus, ok? Agora vamos aqui para nossa revistinha de Escola Bíblica Dominical. Vai falar dos ídolos, né? Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Para nossa primeira história: a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais, em função dos ressentimentos que existiam entre ele e o seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver a sua própria vida, Jacó resolveu fugir da terra de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Só que Labão, ele descobre, né, nessa tentativa de fazer Jacó retornar a viver juntamente com Labão, porque Labão estava tendo total benefícios, né, com a presença de Jacó ali na sua terra. Só que Labão, né, nessa tentativa, percebe que há um furto dos seus ídolos, de um dos seus ídolos ali, né? Então Labão, ele era sim um homem idólatra. Ele possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Porque esse é o sentimento, né, de quem tem ídolos dentro de casa, que tem a sensação de que está sendo ajudado por esses ídolos. Eram, na verdade, terafins fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuleto para a proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou o ídolo dele.
Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou, porque Raquel os esconderam na albarda de um camelo e se sentou em cima e inventou uma história, uma mentira, para poder proteger o ídolo que ela estava ali carregando, né? Que foi que ela falou? Raquel, ela usa uma mentira, né, para esconder o ídolo. Então Raquel, ela se senta em cima do ídolo para que Labão não encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para poder Labão não tirar ela de cima do camelo, né? Porque se ele fizesse isso, provavelmente teria encontrado o ídolo, né? Então fica claro, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, que foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e por isso o enganou. E Labão não encontrou seus ídolos. Esse episódio gerou o quê? Discussão, confusão entre Jacó e o sogro, né? Mais uma vez aí problemas familiares, de discussão, de falta de entendimento, né? Agora por causa do ídolo que estava ali na casa de Labão, né? Então esse ídolo gerou uma verdadeira confusão aí entre Jacó e Labão, né? Nós temos agora a segunda história, que é a história de Mica, né? A idolatria e o caráter antiético de Mica. Apesar de um nome especial cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa. Sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, em quem o povo de Israel aderiu, né, a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Além de abandono da lei do Senhor, a família começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Então a história gira em torno disso aí, né? Nós temos aí um caso de idolatria, mas também um caso de roubo, né? Uma depravação moral que estava havendo, né? Por conta do sincretismo religioso que o povo de Israel já começava a estar inserido ali naquele meio. Então as confusões familiares, assim como aconteceu com Raquel, com Labão e com Jacó, né? Confusão, a discussão, a desordem, o não entendimento começou a acontecer também dentro da casa de Mica e piorar o relacionamento entre Mica e sua mãe. A abominação de Mica. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. Mais uma vez a figura dos terafins, né? A escritura diz: e tinha este homem Mica em sua casa uma casa de deuses, e fez uma éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que fosse sacerdote desses deuses, né? Então Mica havia roubado a própria mãe sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metais. Visto que a sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem furtara, ela começou a lançar maldições sobre o ladrão. Temendo sofrer a maldição da mãe, Mica foi à casa dela, confessou o pecado e restituiu o valor, o dinheiro que ele havia roubado da sua mãe. Porém, a sua mãe, ela retirou, né, a maldição, tomou parte do dinheiro que deu deu aos ourives para construir uma imagem de escultura para a casa de Mica. Então foi exatamente a história, né? Aconteceu exatamente dessa forma.
Então Mica, ela tinha uma casa de deuses, né? Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, só que os judeus ali naquela época estavam totalmente corrompidos, né? A sua adoração estava dividida, não estavam apenas adorando a Deus, e nós vimos nos textos que nós lemos, os primeiros versículos, que Deus quer, gosta, ama a exclusividade. Nós vimos também que a idolatria é abominação, Romanos fala isso, capítulo 1. Né? E Mica, né, mesmo sendo um judeu, aprendendo ou conhecendo alguma coisa da lei de Moisés, mas não estavam seguindo a lei de Moisés. Né? Então Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo, por conta própria. E depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mudar, fazer uma éfode, que era utilizada somente pelo sumo sacerdote israelita. Só que ele entregou para o seu filho para se tornar sacerdote dos pequenos deuses que havia dentro da sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar, e Mica o convidou a viver em sua casa e tornou-se sacerdote da família pelo Deus de Israel. Então o seu filho se tornou sacerdote dos deuses que havia na sua casa, e um levita que ele pegou e colocou na sua casa agora se torna sacerdote de Israel. Veja a misturada que estava acontecendo nessa época dos juízes, né? Veja como o povo estava corrompido na sua adoração, não estavam adorando a Deus devidamente. Né? Então essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus que desejassem invocar. Qual era o Deus? Qual é o Deus que tu quer? Qual é o Deus que tu quer invocar? Pode dizer que aqui tem um Deus para você adorar. Você não precisa adorar o Deus de Israel, não. Você pode adorar o Deus aqui, outros deuses terafins que eu tenho aqui dentro de casa. Então a casa de Mica tinha até sacerdote para esses deuses, né? Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar a Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. A idolatria dentro dos lares. Agora chegamos, acho que na parte mais interessante da nossa lição. Nós contamos as duas histórias, né? A história de Raquel e a história de Mica, né? A idolatria dentro do lar, a confusão que isso gerou dentro de ambos os lares, o lar de Raquel, de Jacó e Labão, e no lar de Mica, né? E a confusão que deu, né? A questão o roubo que houve e o relacionamento conturbado que se tornou, né? Logo após esse roubo. Depois dessas duas histórias, agora vamos entrar no ponto de número 3, a idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicavam forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Então vamos lá. Ídolos domésticos nos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa. Aí entra uma questão, a parte, um núcleo, né, importante. Coloquei inclusive essa figura aqui para mostrar para você, porque o que é a idolatria? É uma parte importante da nossa lição, porque a gente começa a questionar, né, o nosso modo de viver, as nossas prioridades.
Qualquer coisa pode se tornar ídolo, ou seja, se colocar no lugar de adoração de Deus, porque isso é idolatria, se colocar no lugar de adoração, aquilo que deveria ser apenas algo da vida, do dia a dia, a gente prioriza isso em detrimento da adoração a Deus. Isso se torna um ídolo na nossa vida. Então nós temos vários ídolos, como por exemplo o emprego, o carro, o dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: ídolo nada é no mundo. Por isso, é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição acima do próprio Deus. Nós temos isso aí, essa questão, né, que ele colocou, ou seja, você pode adorar sua esposa, você pode adorar seus filhos, você pode adorar sua família, você pode adorar o pai, você pode adorar um carro, você pode adorar um emprego, você pode adorar o trabalho. Mas eu vejo isso muito forte em muitas famílias, e eu sinto, todo mundo está sentindo isso, todo mundo está passando por isso de uma certa forma. As redes sociais, a internet, o celular, o tablet, né, o entretenimento, melhor dizendo, né, se tornou um ídolo dentro de todos os lares e famílias, tanto no Brasil como fora dele. Nós temos a internet, né, o entretenimento, o controle na nossa mão, né, e tantos aplicativos que nós temos de filmes e de tantas outras coisas, jogos. Tudo isso, infelizmente, está se tornando, se colocando, está sendo colocado, não estamos conseguindo lidar com essa situação, com essa volúpia, né, da indústria do entretenimento, e muitas vezes nós estamos ocupando o nosso tempo quase que exclusivamente com essas coisas e se esquecendo de nos preocupar e adorar e bem dizer e gastar tempo com Deus, né? Isso realmente é idolatria. Isso é algo muito atual, é o que nós estamos vivendo bastante hoje, né? Ponto 2. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia que entrou em nossas casas e queiramos ou não, convivemos com ela no nosso dia a dia. Faz parte. O que a gente pode fazer? O que é que nós devemos fazer diante disso, né? Porque a cultura da mídia faz parte dessa geração. Nós estamos inseridos nessa cultura. Nós somos inseridos nessa cultura. Não dá pra gente fugir dessa cultura. Não dá pra gente fugir dessa realidade. Nós somos uma geração digital. Nós somos uma geração da internet, nós somos uma geração do celular, nós somos uma geração do tablet, do computador, da tecnologia, né? Não dá para fugir, não dá para ser neutro, né? Toda a sociedade está inserida dentro dessa da tecnologia, né? Da comunicação, a comunicação através do rádio, da televisão, da internet, do smartphone, da rede de computadores e outros meios que usamos para nos comunicar, para poder manter relacionamentos muitas vezes. Então nós estamos inseridos sim no meio de tudo isso. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos é fazer o uso acrítico desses instrumentos, né? Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Então, nós podemos sim ser levados, né? Inserido nesse meio, ser levado de uma maneira abrupta, né? Adorar esses meios de comunicação, adorar viver para eles, né? Se viciar muitas vezes, e muitas vezes corre-se o perigo de nós estarmos a partir de então suprindo, né, as nossas concupiscências,
alimentando as nossas concupiscências, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então realmente é um perigo, é uma idolatria que está acontecendo sim dentro dos lares. Muitas vezes nós não sabemos, nós usamos de maneira indiscriminada, né, esses meios de comunicação, e se esquecemos de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nos esquecemos de realizar as coisas de Deus, porque estamos inseridos nesse meio, porque estamos sendo levados, né, por esse meio de maneira desenfreada, né? A verdade é essa. Então são ídolos modernos, estão dentro dos nossos lares, e nós precisamos pedir sabedoria a Deus, porque primeiro nós não podemos fugir deles. Nós não podemos fugir desses ídolos, nós estamos inseridos no meio dessa cultura, mas precisamos aprender a usar esses instrumentos para o bem e para o nosso bem-estar também, né? Ponto 3. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse no seu Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, o que há de salgar? A igreja é o sal da terra, e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais, intelectuais e espirituais. Para preservar a família atacada pelos vírus infecciosos do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Quebrar em que sentido? É a pergunta que eu faço, né? Por quê? Porque, como ele bem falou, o comentarista falou que nós estamos inseridos neles. Então não dá para quebrar. Não dá para poder a gente viver alienado dentro de uma bolha, se fazendo que não existe televisão, computador, internet, né, redes sociais, celular. Não, mas como nós, acho que a grande pergunta, o grande questionamento que nós precisamos fazer, e não só questionamentos, mas hábitos, né? Mudar hábitos no sentido de usar esses instrumentos que são importantes dentro da nossa cultura, mas sem se deixar levar por essas coisas, ao ponto disso retirar completamente o nosso tempo, os nossos afazeres, aquilo que nós precisamos fazer de mais importante no nosso dia a dia, e principalmente de adorar a Deus sobre toda e qualquer coisa, né? Então, realmente não é quebrar no sentido de você deixar de assistir televisão, de você deixar de assistir o rádio, de você deixar de usar um celular, de você deixar de usar um computador, um tablet, ou seja lá o que for, mas no sentido de você ser controlado e não se deixar ser dominado por essas coisas, né? É nesse sentido. Então nós precisamos investir na família. Precisamos criar barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso os ídolos, na atualidade, precisam ser retirados do nosso meio para que não venham roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Como eu falei, tirar do nosso meio significa o quê? Deixar de usar o celular, deixar de usar o tablet, deixar de usar o computador, deixar de usar não, né? Precisamos usar, estamos inseridos nesse meio tecnológico, mas aprender a usar. É isso que nós devemos fazer o mais rápido possível, tá? Então, gente, desde já eu quero agradecer a todos vocês. Estamos aqui sempre, vamos continuar com essas lições maravilhosas, né? Como isso, temas importantes, né? Essa questão da idolatria, do meio de comunicação no meio da família, realmente é muito importante para que nós possamos meditar, aprender, compreender e melhorar a nossa situação, né? Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com esses instrumentos, né, tecnológicos que nós estamos inseridos neles. Mas o importante é que a gente saiba que não dá para fugir deles, mas que dá para a gente aprender a usá-los, tá? Então se inscreve no canal, dá o like, aciona o sino das notificações e continua conosco, porque vamos continuar com as lições da Escola Bíblica Dominical, tá? Que Deus abençoe sua casa e sua família. Até a próxima aula, se Deus quiser.